Mas que bom que você está aqui, né, para aprender mais, para crescer, porque nós sempre crescemos na graça e no conhecimento quando estamos estudando a palavra do Senhor. Nossa revista já está quase terminando, né? Estamos na lição 12 dessa série de vida cristã que nós estudamos todo esse ano. E hoje nós vamos falar de princípios espirituais para uma vida equilibrada. Essa lição é do pastor Gerson Brum Machado. E nós vamos estar, então, estudando um pouco, né, como nós podemos ter uma vida equilibrada, uma sociedade que faz qualquer um desequilibrar, né? Se a gente está na rua, no mercado, vários fatores acontecem para que a gente perca o equilíbrio. Mas nós, como cristãos, nós precisamos aprender com a palavra de Deus como viver uma vida equilibrada em todas as áreas, né? Na saúde física, emocional, espiritual, social, né? Podemos viver essa vida equilibrada se estudamos e praticamos aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Nosso texto inspirativo está no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 1 ao 12. Tão conhecido texto do Sermão do Monte, as Bem-aventuranças. Se você não tem a revista, abra sua Bíblia nesse texto. Quem tem a revista está impresso aí. E você pode ler participando, como nós sempre fazemos, uma irmã, um irmão, vamos assim alternando, e lemos todo o texto do verso 1 ao 12. Então, vamos começar com uma irmã. Leia bem alto, né, para que todos possam ouvir e entender. Logo em seguida, um irmão. Um irmão. Vamos lá, um irmão, verso 10. Amém. Nosso texto áureo está em Salmos 37, verso 7. Está impresso aí na revista também, está ali na tela. Vamos falar todos juntos? 1, 2, 3. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Salmo 37. Descansa no Senhor. Segredo para uma vida equilibrada. Tão difícil descansar hoje. E descansar no Senhor, às vezes as pessoas acham mais difícil ainda.
eu perguntar aqui quantos conseguem dormir mais de 6 horas por noite, eu creio que serão poucos que levantarão a mão. Então, não vou perguntar para você não revelar, né? Você está dormindo bastante aí para o seu irmão não ficar triste. Porque a correria do dia a dia, né? Não deixa a gente descansar. Mas a orientação da palavra do Senhor é: descansa no Senhor. Aguarde nele com o quê? Paciência. É fácil? Paciência é fácil, mas é orientação da palavra do Senhor. Não se aborreça com o sucesso dos outros. Acho que esse é mais difícil ainda. Porque às vezes olha para o outro e, mas por que ele não eu? Então são algumas coisas que a palavra do Senhor nos orienta para que nós tenhamos uma vida equilibrada. Vamos orar ao Senhor, pedindo a sua direção. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos nesta manhã, colocamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor, e pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos dirigir, nos orientar, nos ensinar, Senhor amado, para que possamos ouvir a Tua palavra e obedecer e praticar, Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui nesta manhã para estudar a Tua palavra, ó Deus. Muito obrigada. Aqueles, Senhor amado, que são alunos desta escola e não estão aqui hoje, Tu sabes onde cada um está. Cuida deles e guarda, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa fazer-se presente, Senhor amado, em cada uma das nossas classes, as crianças, os jovens, e especialmente aqui, Senhor, que através desta lição o Senhor venha falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Olha aí para a pessoa que está atrás de você, né? Pergunta para ela: você é um bem-aventurado? Você é muito feliz? É isso que significa ser bem-aventurado. Mais do que feliz, né? Muito feliz. Ser feliz já é bom, né? Imagina ser mais do que feliz. Ensino do Senhor Jesus para aqueles que querem segui-lo, serem seus discípulos. Os objetivos da nossa lição de hoje. Vamos conhecer os princípios espirituais para ter uma vida equilibrada em todas as áreas: física, emocional, social, espiritual. Conhecer os princípios da palavra do Senhor. Perceber que a vida espiritual equilibrada, ela é uma bênção. Ter uma vida espiritual equilibrada é uma bênção. Se nós tivermos uma vida espiritual equilibrada, todas as outras áreas da nossa vida será equilibrada também. Viver muitos altos e baixos, principalmente na vida espiritual, quando se vive, hoje eu estou super crente, cheio de fé, né? Amanhã já, não sei se Deus me ouve, né? Porque não atendeu. Isso é viver altos e baixos, Isso só traz distúrbios e sofrimento desnecessário. É preciso viver uma vida espiritual equilibrada. E no praticar, Vamos praticar um princípio da palavra que Jesus nos ensina lá em Mateus, no capítulo 28, do verso 18 ao 20, ele diz que os discípulos devem fazer discípulos. E assim como ele fez discípulos, o discipulado, esse discipulado que envolve ensino, amizade verdadeira, troca de experiências, perdão, onde você tem liberdade, para conversar, falar dos seus problemas e sentir-se acolhido. Esse discipulado, ele traz, ele é de uma ajuda muito valiosa para trazer esse equilíbrio para a nossa vida. Então, por isso, nós, como discípulos de Jesus, devemos também discipular outras pessoas. Estarmos dispostos. Não é fácil,
porque a gente precisa amar, em primeiro lugar, a pessoa como ela é. Assim como Jesus fez, né? Ele amou seus discípulos como eles eram, com todos os defeitos deles. Né? Não é fácil, porque muitas vezes a pessoa vem cheia de desequilíbrios mesmo, né? E nós precisamos ajudar ela a ter uma vida equilibrada. Então, nós precisamos praticar isso como discípulos de Jesus. E quando a gente pratica, a gente também aprende e a gente cresce. Nós podemos, muitas vezes, olhar no outro que é mais fraco, como nós éramos. E alguém teve paciência conosco, nos ouviu, nos aconselhou, nos ensinou, nos ajudou, nos colocou de pé, para que hoje fôssemos, né, e sejamos como Deus quer que nós sejamos. Então, precisamos praticar esse discipulado. Isso ajuda o outro e nos ajuda também a viver uma vida equilibrada. O que é equilíbrio? Conseguem ver essa imagem? Dá para ver bem? Eu achei muito interessante essa imagem. É uma imagem da internet, mas é de uma notícia verdadeira, né? Equilíbrio é a capacidade de manter-se de pé, mesmo que seja sobre uma corda bamba. Equilíbrio é a capacidade de manter-se de pé, mesmo que seja numa corda bamba. Você já passou por um momento assim que você pensou, nossa, eu estou numa corda bamba, né? Se eu perder o equilíbrio, eu caio. Já passou? Mas, né, você manteve o equilíbrio e atravessou o abismo e saiu inteiro lá do outro lado. Essa moça, aí o nome dela é Faith Dickey, 25 anos, ela fez essa façanha aí, né, esse desafio de atravessar um precipício sobre uma corda, né, esticadinha ali, mas ela fez isso de salto alto. Então, é uma americana, eu achei bem interessante. Diz que o salto dela tinha 15 centímetros, né? Eu não consigo andar daqui ali, né? Com salto, já não, só tênis agora, rasteirinha e chinelinho. Agora, imagina, né, num piso plano, a gente consegue, vai de boa, né? A gente admira as meninas aí andando de salto alto, né, bem equilibradinha, imagina numa corda bamba. Mas muitas vezes a gente está assim na nossa vida, em cima de uma corda bamba de salto alto e precisamos nos manter equilibrados. E como fazer isso, né? Como manter-se equilibrado? O equilíbrio é a capacidade de manter-se de pé, então, né? E é a estabilidade emocional, social, física e espiritual. Equilíbrio é estabilidade. É viver com temperança. E temperança, como nós já conhecemos esse texto de Gálatas 5, 22, temperança é fruto do Espírito Santo, que se chama domínio próprio. É a virtude de quem domina os seus desejos e as suas paixões, especialmente, né, os apetites carnais. Nós vivemos numa luta constante entre carne e espírito. E muitas vezes somos tentados e perdemos o equilíbrio e cedemos e caímos para o lado das tentações, dos desejos carnais. Então, o equilíbrio é essa temperança, esse fruto que vem do Espírito Santo. Por nós mesmos, nós não conseguimos. Precisamos do Espírito Santo para nos ajudar a manter-nos equilibrados, né? A falta de equilíbrio impede ou atrapalha a pessoa de tomar decisões importantes. Deu 10:02 lá? Vamos orar, então, pelo momento missionário, quando nós clamamos por ceifeiros
para a seara. Lucas 10, 2, Jesus disse: rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. A Luana, faz essa oração conosco. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por essa manhã, pela oportunidade, Senhor Jesus, de estarmos aqui. E nesse momento, Senhor Deus, eu quero pedir a Ti que o Senhor esteja enviando, Senhor Jesus, trabalhadores para a sua seara. Que nós também, como igreja, Pai, possamos ser despertados pelo Teu Espírito Santo a estarmos, Senhor Jesus, fazendo a nossa parte, trabalhando na Tua obra, naquilo que não é cabível. No Teu nome, Senhor Deus, que o Senhor venha levantar missionários, venha levantar pessoas, Pai, que estejam dispostas a cumprir o ID, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então, uma pessoa, quando ela é muito pressionada, né, ela perde o equilíbrio. E isso atrapalha ela em tomar decisões importantes. Por exemplo, os jovens, quando vão prestar um vestibular, né, ele fica ansioso, e fica, às vezes nem dorme à noite. Quando chega no outro dia, tudo aquilo que ele estudou parece que some da cabeça, né? E ele não consegue, às vezes, dar uma resposta correta, fazer uma redação. Passou o ano todo estudando e fez, né, quando estava equilibrado, tranquilo, né? Mas quando pressionado, em ansiedade, não consegue fazer. Então, o equilíbrio, o desequilíbrio, né, atrapalha. Então, nós precisamos nos manter equilibrados. Estresse, tristeza, desânimo, irritabilidade. Quem nunca passou por isso? Nunca se estressou, nunca ficou irritado, nunca ficou desanimado. Mas isso pode ser sinal, e sinais importantes de que a vida não está tão equilibrada. Principalmente se essas coisas são constantes, né? Se é um estresse temporário, uma tristeza temporária, mas a pessoa que vive constantemente irritada, constantemente estressada, constantemente triste, é sinal de que a vida não está tão equilibrada quanto deveria. Muitas vezes é importante procurar uma ajuda médica, principalmente, né, depois que a gente tem uma certa idade, que passa dos 20, né? A geração de hoje mais jovem, elas vivem ansiosas, tem adolescentes aí, né, uma vida desequilibrada, vive numa ansiedade. Então, às vezes, precisa procurar a ajuda médica para saber, né, se a saúde está tudo em ordem. Pessoas mais velhas, acontece de perder vitaminas, o corpo já não produz as vitaminas que precisa produzir, né? Há um desequilíbrio hormonal, então, muitas vezes, uma ajuda médica vai ajudar a equilibrar a nossa vida também. E além da questão física, de desequilíbrio hormonal, aí, existem outros fatores que causam desequilíbrios também. A busca por felicidade. Busca por felicidade causa desequilíbrio? O que você acha? Mas não pode, né, buscar ser feliz? Mas isso causa desequilíbrio? Insatisfação ou falta de contentamento pode causar um desequilíbrio. Uma coisa vem sendo consequência da outra. A pessoa está buscando por felicidade. Ela quer ser feliz, então o que ela vai fazer? Ela vai satisfazer os seus desejos, ela vai comprar muito, mas ela não está satisfeita, e daí ela tem que trabalhar mais para poder comprar mais, para poder gastar mais, para manter um padrão de vida, para mostrar para os outros que ela tem sucesso. Então, essa busca por felicidade muitas vezes é prejudicial,
porque traz insatisfação, falta de contentamento com aquilo que ela já possui, com aquilo que ela já tem. A preocupação, né, o medo com o futuro traz desequilíbrio. Porque preocupar-se é medo do que vai acontecer amanhã. Não está acontecendo ainda. Preocupar-se, a gente se ocupa antes. Não aconteceu. Ah, mas se eu ficar doente? Mas está com saúde. Não, mas eu preciso guardar, né? Me prevenir, porque se eu ficar doente, eu tenho uma reservinha aqui para pagar o tratamento médico. E isso traz desequilíbrio para a vida. Você conhece alguém que vive de forma desequilibrada e consegue identificar esses fatores aí que traz desequilíbrio, principalmente esses 3 que nós citamos na vida dessas pessoas? Quem conhece alguém aí que você olha para ela, nossa, está tudo desajustado na vida dessa pessoa? Você consegue identificar esses fatores? Teve alguma experiência assim já? Alguém já teve? Quer compartilhar? Que bom que todo mundo aqui é equilibrado, né? Todo mundo está andando na corda bamba, mas não cai. Amém. Vamos aprender nessa lição de hoje alguns fatores que Jesus nos ensina aí no Sermão do Monte, né? Alguns princípios que Jesus nos ensina para que nós possamos manter uma vida equilibrada. E uma vida equilibrada vai desfrutar dessas bênçãos, da bem-aventurança, né? De ser mais do que feliz. O autor da lição, ele coloca aqui o capítulo 5, esses primeiros 12 versículos. Mas Jesus, né, no capítulo 4, ele começa o seu ministério pregando às multidões e ele fala de arrependimento porque é chegado o reino dos céus. Jesus vê uma multidão de pessoas doentes, aflitas, angustiadas, sem esperança. Então, nós podemos dizer que Jesus vê uma multidão de pessoas com uma vida totalmente desequilibrada em todas as áreas. Na vida espiritual, porque eles precisavam de arrependimento, como todo pecador precisa de arrepender-se para ter uma reconciliação, uma justificação, como foi lido aqui no nosso texto de introdução. Ser justificado por Jesus, precisamos de arrependimento. Jesus via essa multidão que precisava de arrependimento para ser inserido no reino dos céus, precisava de cura física, de cura emocional, de cura espiritual, de libertação. Jesus vê uma multidão de pessoas que estavam totalmente desequilibradas. Jesus, então, ele se assenta, o texto de Mateus 5, verso 1 diz que Jesus sobe aquele monte, ele se assenta para ensinar, então, os princípios do reino para que aquelas pessoas possam ter as suas vidas transformadas e viver uma vida equilibrada como verdadeiros cidadãos dos céus. Depois Jesus continua o capítulo 6, 7, falando desses princípios. E nós vamos um pouquinho, rapidamente, falar sobre isso. Para ser mais do que feliz, viver uma vida equilibrada, o primeiro ponto da nossa lição diz: desacelere e descanse em Deus. Como que a gente faz para desacelerar? Jesus começa dizendo, não acumulem para vocês tesouros na terra. O que significa isso? Não acumular tesouros na terra. Nós já falamos um pouquinho antes, A preocupação nos leva a querer acumular.
a guardar, a juntar, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Lembram quando deu aquele surto da Covid, nas primeiras semanas, o que aconteceu nos supermercados? O que as pessoas mais compraram lá? Né? Por que papel higiênico, né? Eu não entendi também por que tanto papel higiênico. Mas a pessoa, se falar assim, der uma notícia hoje, vai acabar o combustível. Daqui uma semana não vai ter combustível suficiente. Quando você sair daqui, os postos já não tem mais gasolina. E as pessoas querem juntar, acumular, né? E é essa correria, essa preocupação. E Jesus, ele diz, não ajuntem tesouros na terra. Vocês não precisam, vocês são cidadãos dos céus. Desacelera. Você não precisa correr atrás pensando no amanhã. Não se preocupem com as suas próprias vidas. Alguém quer abrir aí? Eu coloquei os versículos ali, para a gente ganhar mais tempo. Mas se você quiser acompanhar, deixa a sua Bíblia aberta aí em Mateus capítulo 5. E aí nós vamos ler alguns versículos que não tiver copiado. Tá? Não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que você vai comer, quanto, nem com o corpo, quanto ao que vai vestir. Não se preocupem. Por que não é para se preocupar? Você sabe continuar o versículo? Fala, Mariana, bem alto. Porque Deus, Ele conhece a nossa vida, Ele sabe do que a gente precisa. E Jesus diz lá, o corpo é mais importante, a vida é mais importante, a roupa é mais importante do que o corpo, ou o corpo é mais importante do que a roupa? Então, Deus sabe aquilo que nós precisamos. Desacelera, Quem que pode, por mais que se preocupe, acrescentar 5 minutos de vida? A preocupação, essa aceleração é por causa da preocupação. A gente vive uma vida acelerada porque está sempre preocupado com o que vai acontecer depois. Se a gente descansasse, as ansiedades vão embora, as preocupações vão embora, se a gente aprender a descansar, como o salmista diz. Então, podemos acrescentar alguns centímetros aí? Se a gente ficar preocupado? Não adianta. Por que você se preocupa com roupas? Pergunta Jesus. O Pai do céu, ele veste os lírios do campo. Não vai vestir vocês também? Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupa consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Viva o presente, confiando em Deus e descansando em Deus. O dia de amanhã é outro dia que você nem sabe se você vai acordar para viver o amanhã. E você está preocupado. Jesus não está dizendo que é para a gente ser folgado. Nem vou trabalhar mais, porque Deus sustenta, Ele está cuidando, então não preciso, É outro extremo de desequilíbrio também, Aquele que quer folgar e esperar que caia do céu, como dizem aí os mais antigos, Para o Senhor dá enquanto eles dormem. Aí diz, eu vou ficar dormindo. Mas você é de Deus realmente? Porque se você é de Deus, não é preguiçoso. Vai trabalhar. Mas não seja desequilibrado. Descanse em Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Você consegue buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Então, nós precisamos aprender a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que é prioridade
É eu ficar correndo atrás, né, para resolver as minhas coisas? Ou eu buscar primeiro a orientação de Deus e depois, sobre a orientação dele, eu vou resolver as coisas? É isso que está dizendo, buscar em primeiro lugar. Aonde nós estamos buscando a felicidade? Aonde você está buscando a tua felicidade? Essa minha esposa não me faz feliz, esse meu marido não me faz feliz, esses meus filhos, se fosse diferente eu seria feliz, esse meu emprego, se fosse melhor, eu seria feliz. Aonde você está buscando sua felicidade? Tem muita gente que está buscando a felicidade agora nesse finalzinho de ano, na ceia de Natal. Mas eu não vou poder ter uma ceia de Natal como eu gostaria, estou triste por isso. Aonde que está buscando a felicidade? A preocupação, ela rouba a nossa felicidade. Como nós dissemos, né? Quando nós nos preocupamos, nós perdemos a paz, vem aquela ansiedade, ficamos insatisfeitos porque não conseguimos, ficamos frustrados. A preocupação rouba a felicidade. E preocupar-se é desconfiar de Deus. Sabe, quando Deus diz assim, vocês não fiquem preocupados, eu estou cuidando de vocês. Desacelera, descansa em mim, eu estou cuidando. Aí você, Deus, eu quero confiar, mas eu não consigo, eu tenho que me mexer. Você está dizendo que Deus não pode fazer aquilo que Ele promete. Quando nós nos preocupamos, sem palavras, a gente acaba agindo e dizendo que Deus, eu tenho que resolver porque Deus não vai fazer. Está passando tempo e não aconteceu ainda. Já orei 10 anos e ainda não aconteceu. Deus não vai fazer. Desacelera e confia mais. Deus diz para o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, Isaías capítulo 30, diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Arrepender-se é voltar-se para Deus. O povo estava cometendo todo tipo de pecado, e estava dizendo que Deus não fazia, não cumpria as promessas dele. Se arrependam dos pecados que vocês estão cometendo, estão desobedecendo os princípios da palavra, estão desobedecendo a minha lei. Se arrependam e descansem. E Deus diz, essa aí o segredo, mas vocês não querem, vocês não quiseram. Que nós possamos refletir na palavra do Senhor. O que nós estamos fazendo? Cometendo os mesmos pecados que Israel cometia? Lemos a palavra e, mas isso aqui era para o povo de antigamente. Agora nós temos que contextualizar. Hoje não é para isso. O tempo de hoje não é assim. E às vezes a gente deixa os princípios da palavra para fazer do nosso jeito e queremos que Deus faça do nosso jeito. E reclamamos que Ele não está cumprindo as suas promessas. Alguém tem algum comentário sobre esse primeiro ponto? Sobre desacelerar? Você consegue desacelerar? Você tem descansado no Senhor? Tem ficado tranquilo, esperando em Deus e seguindo as orientações dele? Segundo ponto aí, princípios para nós vivermos uma vida equilibrada. Propostas humanas e propostas divinas. Nós precisamos conhecer essas propostas humanas e as propostas divinas para que possamos viver uma vida equilibrada. E eu coloquei então aqui algumas propostas humanas. Se você está muito ansioso, se você está muito triste, se você está estressado, você procura um profissional,
da área de saúde, um terapeuta, ou até um amigo que já passou por algumas, né, e você confia nele, daí ele vai dizer assim para você, né? Ó, se afasta das pessoas negativas, né, essas pessoas tóxicas que só falam coisas que te depreciam. Você precisa se valorizar, né? Então se afasta das pessoas que são tóxicas e são negativas, que só trazem palavras ruins para a sua vida. Está errado? Se você está rodeado de pessoa que olha para você e fala assim, nossa, você não vai conseguir. Não, isso é muito difícil. Não, esse você não consegue. Né? Se você vive um ambiente que só tem gente que fala coisas ruins, né? Você se sente, né, sempre para baixo quando está perto daquelas pessoas. Está errado você se afastar? Alguém te aconselhar a se afastar? É uma proposta humana, mas não está errado. Mas o que Deus diz? Nós precisamos ouvir também os conselhos humanos, que são bons, mas precisamos ver o que a palavra do Senhor está dizendo. Vamos ler esse texto? Mateus 5:39, 43 e 44. Rapidinho aí, quem estava com a Bíblia aberta, Mateus 5. Verso 43 e o 44 também. As pessoas tóxicas, muitas vezes a gente fica vendo elas como inimigos, né? Que nos perseguem. Né? Mas o que Jesus está dizendo é, você tem que se afastar, sim, mas você não pode odiar essa pessoa. Né? Você precisa orar por ela, você precisa amar ela, você precisa compartilhar das suas experiências com Deus, com ela, para que ela seja transformada também. Então, a proposta divina é que nós, para termos uma vida equilibrada, podemos sim ouvir conselhos humanos que vão nos ajudar, mas não podemos deixar de ouvir aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Tá? Amar até aqueles que nos odeiam e orar por aqueles que nos perseguem. A proposta humana cuida da sua mente, para você ter uma vida equilibrada, né? Desenvolva autoconhecimento, vai estudar, vai descobrir você mesmo, te conhecer, né? Para você saber onde você está falhando, para que você possa corrigir, né, as suas falhas. Né? Pensa positivamente. Está errado? Tem alguma coisa errada nisso? Você está fazendo errado, você precisa saber onde você está errando, né? Tem que se olhar, né? Para ver o que está dando errado. Mas e a proposta divina? O que a palavra do Senhor diz? Mateus 5, 22, 34 e Mateus 7, 1. Quem está com a Bíblia aberta? Leia bem alto para nós. Mateus 5, 22. Vamos pegar um microfone para a irmã ler, porque nem eu estou ouvindo aqui. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo.
Amém. Obrigada, irmã Marta. Obrigado, pastor. Cuida de seus sentimentos e de seus pensamentos. Mateus 5, 22 até o 34, Jesus está falando, né, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, né, com relação ao outro. Depois ele fala, né, aquele que olhar, né, para uma mulher com desejo, já adulterou com ela, aquele que pecou já em pensamento, né? É isso que Jesus está dizendo. Então, para que você tenha uma vida equilibrada, cuida dos seus sentimentos e dos seus pensamentos. Cuida da sua mente, aquilo que você está pensando. Né? Cuida daquilo que você está sentindo. Cuida do seu coração. Às vezes, eu sou guiado pelo meu coração. O coração é muitas vezes enganoso. A Bíblia diz isso, que o nosso coração é enganoso. Nem tudo que a gente é guiado pelo coração está correto. Então, precisamos nos guiar pelos princípios da palavra. Mateus 7:1, não julguem ninguém. Né? Às vezes olha para a pessoa, né, e julgou pela aparência. E julgou ruim, né? Samuel julgou, esse aí, ele é bonito, esse é do Senhor. Mas às vezes a gente julga o contrário, né? A gente começa a julgar, esse aí, né, não tem Deus não, né? Então, cuida para ter uma vida equilibrada, cuida da sua mente. Tá? Cuida de suas finanças, é a proposta humana, né? Guarda, economiza, né, para que você tenha uma vida equilibrada. Está totalmente a vida financeira desregrada, cheia de dívida, né? Gasta mais do que ganha, né? O cartão está lá, né, sempre estourado. Você vai lá em alguém que tem conhecimento de economia, de administração, né, Guilherme? Aí a pessoa te orienta, né? Não gaste mais, economiza, faz assim, faz um orçamento. O pastor gosta de ensinar como faz orçamento. Se você tiver problema aí, pode procurar, né? As orientações para que a pessoa tenha uma vida financeira equilibrada. Mas e o que a palavra de Deus diz? Não ajuntem tesouro na terra, ajuntem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não, né, consomem, não estragam. Seja generoso em repartir. Tá? Mateus 6, 19 ao 21 e Mateus 6, 3 e 4. Quando você for ofertar, né, a tua mão direita, a tua mão esquerda não precisa saber o que a direita faz. Não precisa ficar contando para todo mundo o que você fez. Seja generoso, reparta. Pode dar, sim, com generosidade, mas não precisa contar para ninguém. Assim você vai estar juntando tesouros. Seja fiel com o Senhor nos dízimos, nas ofertas. Tem gente que gasta tudo e gasta de Deus e depois quer ser próspero financeiramente. Então, é bom cuidar das finanças e é bom seguir as orientações da palavra do Senhor. Alimentação saudável para ter uma vida equilibrada. Se alimente saudavelmente, durma bem, pratique exercícios. É a proposta humana. Se você fizer isso, você vai ter uma vida, uma saúde mais equilibrada. Mas e o que Deus diz? E o Jesus está ensinando? Mateus capítulos agora, nós não vamos ler tudo, né? Leia em casa, capítulo 5, 6 e 7. Jesus ensina, né? É para a gente se alimentar da palavra. Quem ouve e pratica é como aquele homem que construiu sobre a rocha uma vida equilibrada. A casa não vai afundar quem ouve e pratica a palavra do Senhor. Jejum, oração, são os exercícios espirituais que nós precisamos praticar. Pratique, obedeça os mandamentos da palavra do Senhor. Cuide do seu corpo físico, mas cuide também do seu espírito para que você tenha uma vida equilibrada. Momentos de lazer, né? Com pessoas especiais. Isso é muito bom. Né? Primeiro lá falou que é para a gente se afastar dos tóxicos. E depois para ter com pessoas especiais, momentos bons em família, com amigos, para que você tenha uma vida equilibrada, pessoas que te estimulem, que te proporcionam momentos
realmente de prazer. E a palavra de Deus diz, Jesus ensina ali em Mateus capítulo 5, 23 e 24, e capítulo 6, vamos ler esses textos, quem está aberto aí? Mateus 5, 23 e 24, e Mateus 6, versículo 12, 14 e 15. E capítulo 6, quem achou? Verso 12, 14 e 15. Capítulo 6, verso 12, 14 e 15. Amém. Obrigada, irmã Rosalice, irmão Guilherme. Uma vida equilibrada, né? Com pessoas que nos proporcionam alegria e felicidade. Mas se temos qualquer problema com alguém, não adianta, né, esses momentos de felicidade com pessoas que são especiais para nós. Precisamos liberar perdão, perdoar, pedir perdão. Liberar perdão é fácil. Você sabia que liberar perdão é fácil? A pessoa vem para você e fala assim, eu errei, me perdoa. E você é cristão, né? Você, não, coração, te perdoa, amém, aleluia. É? Mas você reconhecer que você errou e ir lá pedir perdão, esse é difícil. Jesus está dizendo, se você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, vai lá e peça perdão. Aí piorou a situação. Porque você não fez nada. E você tem que ir lá e pedir perdão. Você está certo, tem razão e tem que ir pedir perdão. Então, momentos de lazer com pessoas especiais, com pessoas que a gente ama, é fácil, vai equilibrar a vida. Mas se a gente não praticar o princípio do perdão, nós não temos relacionamento equilibrado com ninguém, nem com as pessoas especiais. Porque em algum momento você vai causar um problema para a pessoa. Se você tem problema com outro, você vai causar para aquele que você ama ainda. E você vai perder o seu relacionamento com Deus. Se você não perdoar de coração, o Pai não perdoa. Então, para uma vida equilibrada, nós precisamos ter relacionamentos curados com os nossos irmãos, para que possamos ter um verdadeiro relacionamento com Deus. Então, não há nada de errado em buscar ajuda humana para nós mantermos uma vida equilibrada, né? Procurar um psicólogo, um terapeuta, um amigo de confiança, e você vai procurar ajuda. Mas é errado não procurar o auxílio da palavra de Deus. Principalmente nós que conhecemos a palavra do Senhor. Uma vez, uma irmã, ela disse assim para mim, né? Rose, eu tive que ir lá no psicólogo para ele falar uma coisa que eu já sabia. Eu, como cristã, procurei um psicólogo cristão. E aí, chegou lá, paguei R$200 a consulta, isso já faz um tempo. Paguei R$200 a consulta para ele falar assim, você tem que perdoar aquela pessoa lá. Porque tudo isso que está acontecendo na sua vida é porque você ainda não liberou um perdão de coração para essa pessoa. Então, praticar a palavra de Deus vai solucionar os nossos problemas. E nós não vamos precisar gastar com uma consulta. Mas é bom também ouvir um conselho de uma pessoa sábia que pode também nos aconselhar. Alguém tem algo a compartilhar nesse ponto? Está tudo bem, irmãos? Todo mundo concordando? Está tudo equilibradinho, certinho? Então, vamos lá, o nosso terceiro ponto, né? Mais que felizes. Desfrute de equilíbrio espiritual. Para ter uma vida equilibrada, já falamos bastante aqui sobre isso também, mas vamos concluir
né, com aquilo que o autor da lição ele está colocando também aqui. Tá? Por nós mesmos, nós não vamos conseguir ter uma vida equilibrada. Não conseguimos, né, nossos esforços, estratégias aí, nós não conseguimos. Às vezes conseguimos de um lado e equilibramos do lado, desequilibra do outro. Tá? Quem já tentou sozinho? Tá? Fica bom de um lado, é igual quando você vai no médico, ele dá remédio, né? E dá tanto remédio para uma determinada doença que estraga o seu estômago, né? Então, equilibra de um lado, desequilibra do outro. Tá? Nós somos ineficientes para nos mantermos estáveis. Tá? Então, só afastar das pessoas tóxicas, né? É um exemplo. Eu vou lá e me afasto das pessoas tóxicas. Mas eu corro um risco de eu ficar julgando a pessoa. Tá? Então, por isso que eu não consigo, sozinha, né? E seguindo só as propostas humanas, me manter, ter uma vida equilibrada. Tá? Eu olho para a Juliana, né? Vou usar você, Juliana. Te amo de coração. Juliana é tóxica, vou me afastar dela. Aí eu encontro uma outra pessoa, né? A outra pessoa ama a Juliana. E aí eu digo assim, ai, não fique perto da Juliana. Ela é uma pessoa muito tóxica. Ah, estraguei uma amizade. Eu fui fofoqueira. Estou falando mal e julgando. Então, a gente não consegue. Se nós não aplicarmos os princípios da palavra de Deus, eu não consigo. Alimentação e exercícios físicos, né? É bom, vou manter minha vida equilibrada, minha saúde equilibrada, mas a gente corre o risco de prestar culto ao corpo. A gente pode exagerar, né? E, nossa, como eu estou ficando, né? Né? E começar a postar aquelas fotos bonitas lá na internet. A gente corre esse risco. Equilibra de um lado, desequilibra do outro. Sozinho a gente não consegue, nós somos ineficientes. Tá? Nós temos que aprender, né, com Jesus, com a sua palavra. Tem gente que não quer, que acha que já sabe. Né? Mas nós, filhos de Deus, cristãos, nós precisamos aprender. Ele foi ser humano e ele esteve aqui na terra para nos ensinar a viver uma vida equilibrada. Jesus, ele enfrentou todo tipo de situação que poderia trazer desequilíbrio para o ser humano. Oposição, inveja, acusação, tentação de todo tipo. Né? Vivia rodeado de gente tóxica. E ele não se contaminou. E ele diz na sua palavra, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, nós precisamos aprender. E com ele, né, nós podemos alcançar o equilíbrio perfeito. Mesmo em tempos de tribulação, de angústia, de perseguição, nós cremos, né, que Deus, ele nos capacita a viver uma vida equilibrada, porque essa vida equilibrada vem dele. O autor da lição, ele dá alguns conselhos. Aí no ponto 3, né, eu fiz um apanhado desses conselhos. Ele diz assim, assente-se e ouça a palavra. Mateus 5, aí o texto que nós lemos, que está impresso na revista. 5, do 1 ao 12. Jesus se assentou e as pessoas se assentaram para ouvir a palavra. Muitas vezes nós nos assentamos, mas não ouvimos. Estamos até sentados aqui no banco da igreja, ouvindo a pregação, saiu ali fora, esquecemos tudo porque não colocamos em prática. Então, se a gente praticar a palavra, se não praticar, não tem como equilibrar a vida. Se a gente não aplicar esses princípios da palavra do Senhor, não tem como equilibrar a nossa vida. Precisamos aplicar. Reconheça as suas fraquezas. Mateus 5, do 3 ao 5. É bem-aventurado os pobres de espírito. A gente precisa reconhecer que nós não sabemos nada. A gente precisa reconhecer que nós dependemos do Espírito Santo para nos ensinar.
Espiritualmente, nós somos fracos e pobres mesmo. É o Espírito do Senhor que nos revigora, que nos dá força, que nos ensina. Então, nós precisamos reconhecer as nossas limitações, as nossas fraquezas. Para termos uma vida equilibrada, aplicando os princípios da palavra de Deus, para nos equilibrarmos, nós precisamos reconhecer que dependemos totalmente dele. Sem ele, nós não somos nada. Precisamos reagir com atitudes de quem já recebeu nova vida. Mateus 5, do 6 a 9. Bem-aventurados os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores. Nós já fomos lavados e remidos no sangue de Jesus. Nós precisamos viver como um nascido de novo, um filho de Deus. Nós não podemos reagir igual o mundo reage. Eu não tenho dó de ninguém, não. Eu não tenho misericórdia com ninguém, não. Cada um é bem feito porque ele fez assim. Isso não é reação de um filho de Deus que nasceu de novo. A coisa está feia e a gente está botando lenha na fogueira para ficar pior. Nós temos que ser aquele que vai lá e traz paz no ambiente. E não aquele que promove discórdia. Nascido de novo. Como é que a gente vai ter uma vida equilibrada se a gente age igual o mundo age? Igual todo mundo, né? Sua mãe já dizia que você não é todo mundo. E é verdade. Seu pai do céu, ele diz que você não é todo mundo. Você é filho de Deus. Deixe-se ser conduzido pelo Espírito Santo. Mateus 5, 10 ao 12. Aqueles que sofrem por causa da justiça são mais do que felizes, Jesus diz. Aqueles que são perseguidos, quando são insultados, eles se regozijam, eles são mais do que felizes. Mas como que a gente vai ficar feliz quando a gente sofre? Só com a ajuda do Espírito Santo. Deixe ser guiado pelo Espírito Santo. Porque senão não dá para ter uma vida equilibrada quando você está sofrendo injustiça, quando estão falando mal de você, quando estão te perseguindo. Se você, por você mesmo, você vai reagir na carne e aí vai piorar ainda a situação. Então, deixe ser conduzido pelo Espírito Santo. Como filho de Deus, nascido de novo, quais destes conselhos você tem aplicado na sua vida? Você se assenta para ouvir a palavra de Deus? Reconhece as suas fraquezas? Você age como um filho de Deus nascido de novo, como quem já recebeu a Cristo e a nova criatura? Você é conduzido pelo Espírito Santo? Quais desses conselhos aí você tem aplicado? Quem gostaria de contar as suas experiências, situação que já enfrentou e não caiu da corda bamba? Amém? Tudo bem? Então, nós queremos concluir com a palavra do autor, destacando que a pregação de Jesus sobre as bem-aventuranças é uma promessa de bênção para todo discípulo fiel que persevera em praticá-la. Uma vida equilibrada, seguindo os princípios da palavra de Deus, é mais do que feliz, é bem-aventurado. E é vivendo esses princípios do reino de Deus, que agora, o reino de Deus que agora está dentro de nós, é que nós encontraremos a felicidade. Equilíbrio em todas as situações da vida, enquanto nós aguardamos a manifestação plena do reino eterno. Nós já vivemos o reino de Deus aqui na terra, vivendo os princípios do reino. Enquanto nós aguardamos, então, a perfeição eterna nesse reino eterno do qual nós somos herdeiros. Enquanto aguardamos, reflitamos, então, no conselho da palavra de Deus, que é o nosso texto áureo. Vamos ler juntos? Consegue ver aí? Ali embaixo, descanse no Senhor. Vamos lá, 1, 2, 3. Descanse no Senhor e aguarde por Ele, com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros,
nem com aqueles que maquinam o mal. Salmo 37, 7. Decore, né, a palavra do Senhor, para que você lembre nos momentos difíceis, porque muitas vezes a gente passa por situações que nós não estamos com a Bíblia na mão. E a gente, eu já vi alguma coisa, como que eu vou agir agora? Quando você guarda a palavra de Deus no coração, né, decora mesmo, né, para você citar a hora de uma tentação, a hora que vem ali uma luta, né, você cita a palavra do Senhor. Essa semana eu ainda estava comentando com o Eliezer, né, que eu aprendi isso com a minha mãe desde criança, ela aprendeu isso. E esse Mateus capítulo 5 foi o primeiro texto que ela ensinou a gente decorar, né? Decorar mesmo. Não sabia ler nada, né? O meu irmão está ali. Ele vai confirmar. A mãe orava e ela falava, está escrito na tua palavra. E ela falava, decora nas orações, não era lendo. E repreendia o inimigo e declarava a bênção, dizendo, está escrito na tua palavra. E a palavra, ela é poder, ela é eficaz, ela é espada para vencer o inimigo. Então, a gente aprende, né, e pratica quando nós guardamos na nossa mente, no nosso coração, e na hora certa a gente lança a espada, né? Desembanha a espada e aplica aquilo que a palavra do Senhor está falando, né? E quando ela está nos corrigindo, a gente aceita também, né? Porque é muito bom a gente declarar a vitória pela palavra, né? Citar lá, né, o Salmo 37, verso 4, né, que o Senhor concede o desejo do nosso coração. Porque a tua palavra diz que o Senhor concede o desejo do nosso coração. Mas como que está esse coração? Ele está totalmente voltado para o Senhor, obediente? Então, a gente precisa também aplicar as correções, porque o pai que ama, ele corrige e açoita, diz a palavra do Senhor. Muitas vezes a palavra está nos açoitando, daí a gente emburra e a gente não quer, igual criança, né? Então, precisamos aplicar, em nome de Jesus, para vivermos uma vida equilibrada. A vara também faz parte de equilibrar a nossa vida quando nós estamos desobedientes. Amém? Deus abençoe tua vida, que você possa refletir nessa palavra e colocar em prática, em nome de Jesus. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.